Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe de todas as coisas, né? A gente vai aprender um pouco aqui a respeito deste assunto. E quando eu estava hoje pela manhã pedindo a Deus direcionamento para trazer uma reflexão para a nossa vida, Deus me deu um tema. O tema o qual nós iremos trabalhar nessa breve reflexão, iremos tratar e descobrir. O tema é o segredo para vencer em tempos difíceis. Quem me conhece de perto sabe que não é muito do Adriano, né? Não é muito da minha pessoa. É ir no embalo daqueles movimentos, naquelas palavras de alimentação e carinho, né? No ego das pessoas. Não. O meu compromisso é com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é um manual para que nós venhamos a praticá-lo todos os dias da nossa vida. Então, neste contexto, nós iremos aprender hoje sobre o segredo para vencer em tempos difíceis. E os tempos difíceis nós estamos passando. O dia mau chegou na nossa humanidade. Não chegou somente no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, nem no nosso país. Mas o tempo mau, o dia mau chegou sim para toda a humanidade, para todo o nosso planeta. Mas neste momento nós temos que ter a firmeza em Cristo Jesus, para que nós possamos passar por essas dificuldades. Porque Jesus disse que nós no mundo teríamos aflições, teríamos dificuldades. Mas a verdade é que essas dificuldades, elas vão continuar acontecendo. Até quando, Adriano? Eu te respondo, até quando Jesus vir voltar e buscar a sua igreja, uma igreja pronta e preparada para morar com Ele no céu. É até este momento, até este minuto, este último segundo, estalar de dedos antes de Jesus voltar. Até breve deste momento, eu e você estaremos sim sujeitos a passar por dificuldades. Então, nós devemos entender isso, que estar em Cristo Jesus não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. Muito pelo contrário, é aí que as lutas vêm. Mas sabe o que eu acho maravilhoso quando as lutas vêm e a gente está em Cristo Jesus? É porque no mundo, quando nós estávamos perdidos, às vezes a gente nem sentia essas dificuldades. Mas no momento a gente sente, mas o bom de tudo isso é sentir, passar, sofrer, mas com alguém do nosso lado. E Jesus Cristo, Ele quer ter uma comunhão comigo e contigo. Ele quer ter uma vida de intimidade comigo e contigo. Ele quer que eu e você venhamos buscar Ele mais e mais e mais, cada vez mais, para assim nós termos um conhecimento dEle, da sua essência, para nós termos uma intimidade com Ele. E o que eu acho mais interessante é que Jesus, Ele tem o prazer de ter comunhão comigo e contigo. Ele não precisa de mim nem de ti. Eu estava conversando nesses dias com o Alex, né? Que está ali no cameraman agora, dando uma força, né? Então, Jesus, Ele não precisa nem de mim e nem de ti. Ela pode te oferecer, mas sim pelo que ela é. E sim pelo amor que tu tem pelaquela pessoa, e não pelo que aquela pessoa pode te oferecer. Eu e você não podemos oferecer nada a Deus, mas Ele tem um prazer em estar comigo e contigo. Então nesta noite, se volte o seu coração, incline o seu coração para Ele, que nós vamos mergulhar um pouco nas maravilhas dos seus ensinamentos. Meus queridos, sem muita demora, vamos para Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. E eu vou ler aqui na versão King James, certo? Para nós podermos entender um pouco. Amém, glória a Deus. Tá tudo ok aí, meus irmãos? O som, o áudio tá melhor agora? Comentem aí, né? Pra gente ficar sabendo. Estão me ouvindo direitinho? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em Mateus 7, versículo 24 e 27, é um texto bem conhecido, né? Conhecido como os dois fundamentos. E a palavra de Deus, Jesus vai estar dizendo aqui: todo aquele, versículo 24 de Mateus 7, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha.
Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Gostaria de chamar a sua atenção para os versículos 24, alguns trechos dos versículos que nós lemos aqui, que primeiramente Jesus vai dizer que todo aquele, pois que, preste atenção, escuta estas minhas palavras. Primeiramente nós devemos entender o contexto a qual Jesus estava falando aqui. Estas palavras que Jesus estava falando é o tão conhecido Sermão do Monte, que ali ele estava trazendo muitos e muitos ensinamentos para o seu povo, para todos que estavam ali para ouvir a sabedoria da sua palavra. Então, aquele que escuta todas essas palavras que Jesus acabara de falar, ele o compara com um homem sábio, um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E lá no verso 26, ele vai dar a mesma colocação sobre estas palavras que ele acabara de falar. Mas, diferentemente, nessa versão interessante da King James, eu até aconselho você dar uma olhada, porque ele faz uma diferença. Primeiramente, o homem sábio, ele escuta estas palavras e põe em prática. Já o homem insensato, no versículo 26, ele apenas ouve estas palavras e não as põe em prática. E eu gostaria de já trazer também o sentido de que o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as dificuldades, vieram tempestades, inundações, sopraram ventos, furacão, veio a luta e a casa não caiu porque ela estava firmada sobre a rocha. Mas que rocha é essa? Que rocha é essa? Essa rocha eu te apresento e o nome dela se chama Cristo Jesus. Então o homem sábio edificou a sua casa, edificou a sua vida. Ele colocou a sua vida pautada e alicerçada na palavra de Deus, alicerçado em Cristo Jesus. Vieram as dificuldades, vieram as pandemias, vieram doenças, vieram luta, veio a pobreza, veio a fome e a casa dele não caiu. A vida daquele homem sábio, ele não caiu. Diferentemente do homem lá no versículo 26, ele vai apenas ouvir as palavras de Jesus, mas não em prática. Há uma diferença gigantesca entre escutar as palavras de Jesus e ouvir as palavras de Jesus. Nós vamos já entender um pouco sobre esse ponto. Aí este homem, ele apenas ouve a palavra de Jesus. Ele apenas ouve as palavras que foram ditas por Jesus, e ele, somente ouvindo, não as praticou. Consequentemente, vieram os mesmos problemas que veio na vida e sobre a casa do homem sábio. Os mesmos problemas. Veio chuva, versículo 27. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa. As mesmas dificuldades do versículo 25. Porém, o resultado é diferente. Qual o resultado? Homem insensato. E ela caiu. A casa do homem insensato, construída sobre a areia, não sobre a rocha, que é Cristo Jesus, ela caiu. Veio os ventos, veio as inundações e ela veio abaixo. E eu gostaria de trazer para nós refletirmos um pouco. Qual é essa diferença? A diferença entre ouvir e escutar. Qual a diferença existente entre ouvir e escutar? Ouvir, primeiramente, remete ao sentido da audição. Ou seja, você tem o paladar, a visão, a audição, o tato. É apenas o ato, a existência deste sentido, um dos nossos 5 sentidos. E é aquilo que o ouvido capta. Então, ouvir, o ato de ouvir é apenas o que o seu ouvido está captando. Já escutar é um pouco mais profundo, porque escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela audição. É entender perfeitamente o que você está escutando. Então, escutar
Além disso, é também compreender e processar a informação internamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Então, o homem sábio, ele entendeu as palavras de Jesus. Ele escutou, ele processou a mensagem que Jesus estava pregando. Ele trouxe o entendimento, deixou o entendimento brotar na sua mente e no seu coração. E, consequentemente, quando vieram os problemas, ele não caiu, ele não sofreu e ele não se desesperou. Mas o homem insensato, diferentemente, ele não escutou as palavras de Jesus, ele apenas ouviu as palavras de Jesus. E eu te pergunto, eu trago, na verdade, para nós refletirmos um pouco. A nossa nação hoje é um país com milhares de pessoas cristãs evangélicas, cristãs protestantes. O evangelho cresceu grandemente no nosso país. E a pergunta que eu nos faço é: por que tem tanto crente cristão verdadeiro? A igreja está crescendo tanto, mas você não vê mudança no nosso país. Você não vê mudança na nossa sociedade. Muito pelo contrário, cada vez mais ela vai decaindo. E a resposta para essa pergunta é que criança, menino, não mudam a sociedade. A sociedade ela só é mudada por pessoas maduras. Igualmente, a igreja só vai conseguir influenciar a sociedade onde ela está inserida se houver crentes cristãos verdadeiros, fiéis e maduros, que escutam e entendem, processam a palavra que é a palavra de Deus, e não somente escuta. A gente vê muito hoje a palavra de Deus sendo pregada. Está sendo pregada. Neste exato momento, eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você. Só você e Deus sabe se você está somente ouvindo ou se você está escutando, processando e entendendo essa mensagem. Então, nós devemos pedir justamente esse entendimento, essa queda de escamas dos nossos olhos e dos nossos ouvidos. É isso que nós devemos pedir para nosso Deus. Porque a dificuldade, a tempestade, a pandemia, está um destroço medonho no nosso planeta, no nosso mundo, na nossa sociedade. Estamos todos trancados dentro de casa. Estamos aqui adorando o nosso Deus porque ainda nós temos liberdade para fazermos isso, né? Mas há uma dificuldade. Os templos estão fechados. Muitos pequenos empreendedores estão sem trabalhar. A fome está assolando o povo. Muitas dificuldades, mas a gente sabe muito bem que isso é propósito e tem que ser cumprido, mas isso é outro ponto que a gente não vai entrar, certo? Nós temos que entender que, aqui que eu quero trazer para nós entendermos aqui é que quando nós estamos entendendo, processando, trazendo que o entendimento da palavra de Deus venha brotar no nosso coração, as dificuldades não mudam. As dificuldades são as mesmas. O que vai mudar é a forma que nós passamos por essas dificuldades. Uma coisa é você passar por uma tempestade sozinho dentro do barco. Outra coisa é você estar dentro de um barco na tempestade com um comandante experiente, que é Cristo Jesus na nossa vida. Na tempestade da vida é Ele que nos comanda, é Ele que nos guia. E o que eu trago para o meu coração e para o teu coração é justamente que não importa, meus queridos, não importa a ferocidade da tempestade que você está passando, que nós venhamos a passar, não importa. E eu vou te dizer o porquê. Porque não importa o tamanho da tempestade, ela sempre irá estar debaixo dos pés de Jesus. Jesus, Ele é um Deus perfeito, Ele é um Deus maravilhoso, Ele caminha sobre as águas, calmas e turbulentas. A tempestade, ela é submissa às palavras de Deus. E por que eu e você não somos? A natureza, ela obedece às palavras de Deus, obedece os mandamentos de Deus. Mas por que eu e você não somos? Por que nós preferimos desobedecer? Há um versículo bíblico que Samuel, ele vai falar para Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. Muita gente está sacrificando no lugar de obedecer. Muitos estão se colocando na posição de sacrificar. Eu vou fazer porque eu acho que é certo. Eu vou por ali porque é ali que eu tenho que ir. Eu vejo que eu preciso ir por ali. Quebra a cara. Aí fica dizendo, Deus quis assim. Nem sempre, meu querido.
Nem sempre. O homem insensato aqui, ele teve a liberdade de construir sua casa sobre um terreno, sobre a rocha. Mas ele escolheu construir a casa sobre a areia. Então foi decisão dele. As dificuldades vieram. Igualmente para o homem sábio que construiu a casa sobre a rocha. Igualmente, somente que o resultado foi diferente. Aleluia. Mas é bom nós entendermos, irmãos, às vezes pode ser duro, né? Deus te abençoe, Deus vai entrar com providência na tua vida. Tudo que acontecer na tua vida, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. A gente tem que entender para quem que são essas palavras. A palavra de Deus nos diz que Salmo 1, versículo 1 e 2, eu gostaria de ler aqui com os amados irmãos. É um ensinamento tremendo, muito conhecido, mas na realidade pouco entendido. Salmo 1, versículo 1 e 2 diz assim: abençoado, ou em algumas versões, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta-se na cadeira dos escarnecedores. Ou seja, é completamente avesso a todos os que praticam e as práticas mundanas. Versículo 2 ele vai dizer: mas, ou seja, aquele que não pratica todas essas coisas, que está no versículo 1 do Salmo 1, ele também tem que fazer algo, né? Ele tem que ter alguma atitude. Ele não é simplesmente sentar numa poltrona, levantar os pés e dizer: não estou fazendo mal a ninguém, não estou desagradando meu Deus, eu estou aqui quietinho. Não. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que não faz todas essas coisas, mas o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Prazer, né? É a gente fazer com toda a força, com todo vigor, com toda a alegria, não é simplesmente por obrigação, mas é ter prazer na lei do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Olha aqui, meditar. Meditar nos traz o sentido de que nós lemos, não somente lemos, mas nós lemos, relemos, lemos de novo, relemos, oramos, nos dependemos de Deus, nos colocamos na posição de dependentes de Deus e Ele nos revela a sua palavra. Então, bem-aventurado é aquele que está distante das práticas mundanas e daqueles que as praticam, e consequentemente ele também vai meditar, vai amar a palavra de Deus. Eu tenho falado, irmãos, que eu tenho alguns conhecidos, testemunho na minha vida, na vida de alguns conhecidos, de que a palavra de Deus mudou o quadro. Sinto lhe dizer que o que muda não é o movimento, o que muda não é a quantidade e qualidade de louvores, o que muda não é a igreja que a gente se congrega, o que muda não são as pregações que a gente fica assistindo no YouTube, né? O que muda é a vida com Deus, a palavra com Deus. E muito se canta, muito se diz que se você perguntar para qualquer um na rua: você ama Deus? Você ama Jesus? Amo. Você conhece Jesus? Conheço, né? Mas aí o que é interessante é a pergunta que eu faço: como você conhece você diz que ama aquele que você não conhece? Porque a única ferramenta que nós temos para conhecer Jesus e toda a sua obra é a palavra de Deus. Onde é que está a palavra de Deus? Já revelada, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Então é nesse contexto nós entendemos: como eu posso amar alguém que eu não conheço? Como eu posso dizer que eu conheço se eu não sei nem quem é? Eu conheço fulano que mora na minha rua. Não, você pode saber quem é de ouvir falar. Eu conheço ele de ouvir falar. Algumas atitudes que a pessoa vem a tomar, né? O temperamento da pessoa você conhece de ouvir falar. Mas quando nós temos realmente uma intimidade, uma vida mais próxima dessa pessoa, a gente pode dizer: eu conheço fulano, eu conheço Beltrano, ele é assim, ele é assado. É verdade, é mentira. Para nós sabermos o que é verdade e o que é mentira, que está na palavra de Deus, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Como eu conheço a palavra? É lendo, meditando. Olha o Salmo 1, versículo 2. Na lei do Senhor, ele tem um prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Estou falando para você largar trabalho, largar faculdade, largar tudo e ficar comendo Bíblia? Não. Nós temos as nossas responsabilidades, nós temos os nossos deveres, mas o que ele fala aqui é em prazer, né? E não em quantidade, mas na qualidade. Eu tenho prazer na palavra de Deus.
Muitas vezes seu trabalho pode não permitir, mas todo o tempo que você tem disponível, você dedica a Deus. Você dedica a Deus e Ele vai te recompensar. Como é que Ele nos recompensa quando nós temos a vida pautada na sua palavra? Romanos 8, 18 e 28, Paulo vai trazer aos crentes que estão em Romanos, na igreja de Roma, esse capítulo 8 é maravilhoso, irmãos. A gente não tem tempo para se aprofundar muito nele, mas o capítulo 8 é capítulo de vitória. É uma palavra de alegria, de ânimo, né? De exortação, porque exortar é dar ânimo. Admoestar que é chicotear, é dar peia, né? Tem gente que usa o termo exortar de uma forma errada, mas exortar é dar ânimo, você de pegar pela mão, levantar e vamos, eu estou contigo. E o que Paulo diz aqui é para aqueles que estão passando por dificuldades, como hoje nós estamos passando. Quem não está passando por dificuldade? Quem não queria poder estar livre para sair e visitar um amigo, visitar um familiar, né? Quem gostaria de estar, tem muitos que estão separados, né? Distantes da sua esposa, dos seus filhos. Então, mas as dificuldades vêm. Mas o que é que nos faz acreditar que vem algo melhor? Romanos 8,18, Paulo vai dizer aqui: porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos, olha a expressão de dignidade, não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Não é digno de ser comparado com o que há de vir com Jesus Cristo. Lá no 28 ele vai ressaltar de que sabemos que todas as coisas, boas e ruins, contribuem juntamente, todas elas juntas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Mas eu paro aqui nesse amam a Deus, que esse texto nos garante que nada que possa acontecer pode superar com a glória a ser revelada, e que tudo coopera para o bem dos cristãos fiéis. Mas aqui Paulo, no versículo, ele está dizendo: coopera juntamente, contribui, favorece a todos aqueles que amam a Deus. E eu te pergunto aí, você responde no seu íntimo: você realmente tem uma vida que pode dizer que eu amo a Deus? Eu amo a Jesus Cristo? Ou eu estou apenas vivendo conforme o vento me leva, conforme o movimento gospel está me levando, conforme o movimento evangélico tem me levado, conforme pessoas, líderes que a gente nem conhece a sua vida para com Deus, estão nos orientando e nos guiando? Nós estamos amando a Deus quando nós escolhemos mais estar nas redes sociais do que estar meditando, mergulhando na palavra de Deus? Nós estamos amando a Deus, buscando conhecer a Deus, quando nós passamos 24 horas, 48 horas no Netflix assistindo uma série, de uma ponta a outra? Ah, é pecado assistir série? Não. Nós temos tudo tem que ter limite. Tudo em exagero faz mal. Experimenta, comer é bom. Comer, viu, é bom. Quem é que não gosta de comer? Depois do culto, uma pizza. Mas uma coisa que eu achei interessante, eu ouvi esses dias: comer é bom quando está com fome. Experimenta estar saciado e se entupir da mesma quantidade que tu comeu antes. Você passa mal. Vai ser bom? Não vai, meu irmão. Pode ser o mesmo prato que quando tu estava com fome, tu estava babando, caindo, escorrendo pelo canto da boca. Mas quando você está satisfeito, você passa mal. Lhe faz mal aquilo. Então, nós temos que ter limite com tudo. O que nós temos hoje é nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para as Escrituras, nos voltarmos para Cristo Jesus e alicerçarmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família na rocha, na rocha que é Cristo Jesus. Essa rocha inabalável, nada abala ela e nada abala aqueles que estão nela, porque vem dificuldade, vem tempestade, mas nada vai fazer com que ela venha cair. Então nós, neste momento, o segredo para nós passarmos por essa dificuldade é justamente essa: nos alicerçarmos na rocha que é Cristo Jesus, é nos voltarmos para Deus enquanto há tempo, porque o juízo e misericórdia está misturado nesse país quanto a esta pandemia, né? Mas
Vai chegar um momento que a misericórdia vai bater retirada e vai ficar somente o juízo. Por quê? Juízo e misericórdia, porque Deus está dando chance para você que ainda não se rendeu a Ele, que você não se arrependeu dos seus pecados, que você não reconheceu que você é pó, que você não vale nada, assim como eu não valo nada, eu não tenho valor algum, porque nada eu posso oferecer para Deus que não tenha vindo dEle. Eu não posso fazer nada dele, não precisa nem de mim nem de ti. Mas diferentemente, como eu falei no início, Ele quer estar comigo e contigo. Ele quer ter uma vida. Venhamos a ter uma vida de intimidade com Ele, uma vida de prazer na leitura da sua palavra. Devemos estar nos últimos dias, porque Jesus está voltando, meu querido. Você pode até não aceitar, não gostar, não entender e não receber, mas é direito seu. Mas a minha obrigação e de todos os cristãos que se dizem fiéis a Deus é de anunciar que Jesus vai voltar. E Ele está voltando para buscar uma igreja. Não saíram para comprar azeite para as suas lamparinas, ficarão de fora, e será dito para eles que: apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço. Que Deus te abençoe, que Deus entre com providência na tua casa, que Deus entre com a causa conforme os seus planos na tua vida. É o que eu desejo nesta noite para a tua vida. Que Deus te abençoe. Meus queridos, vamos finalizar. Queria agradecer a Alex, a galera aí todinha, os meninos dos louvores. Muito obrigado, foi uma bênção. Apesar, teve alguns pontos na sala de casa, aquela coisa, né? E não estava lá tanto, mas foi uma bênção, né? Deus falou tremendamente, os louvores também foi uma bênção. E eu fiquei feliz, rapaz, vamos fazer de novo. Aí Deus alinhou os planos, mas com o Alex, rapaz, vamos fazer. E ele sugeriu da gente fazer no nosso canal. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Foi um bocado, irmãos, eu vou editar lá no canal, porque o que tem de tentativa de ao vivo ali não é brincadeira. Eu vou tirar para não ficar bagunçado e vou deixar somente esse, né, para nós quisermos depois assistir. Mas é uma bênção, irmãos. Então no próximo nós estaremos marcando uma próxima oportunidade, quem sabe nesse formato que eu gostei, foi bacana. Se não em outro, depende, né, conforme a vontade de Deus. Deus é que vai abrir os caminhos segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. Mas é que eu agradeço. Mas eu não posso esquecer de te pedir para tu se inscrever no canal, se tu não se inscreveu ainda, né? Se inscreve, ativa o sininho, que a gente constantemente está colocando materiais lá para edificação da fé de todos nós. E também lá no Instagram, é só colocar lá Coerência Cristã, né? Segue lá o nosso perfil, divulga, joga para os teus amigos, para compartilha esse material, porque não é de mim que nós estamos falando, não é da minha família, né? Mas é da palavra de Deus. O que Deus colocou no meu coração é de propagar a palavra de Deus, faça chuva ou faça sol. Nós temos que ter esse compromisso, porque essa foi a missão dada por Jesus antes de subir aos céus, e de pregar a toda criatura até os confins da terra. Então os confins da terra pode também passar pela lente desta câmera e chegar na tua vida e trazer uma vida maravilhosa para ti e trazer salvação. Essa é a nossa função. Que Deus te abençoe. Eu me chamo Adriano Castelo, agradeço mais uma vez por todos, até também pela compreensão, pela ajuda, né? E que Deus te abençoe. Amém. Até a próxima.